Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui novamente para mais uma EBD da Primeira Igreja Batista do Bairro dos Estados. E dando continuidade aos nossos estudos, eu venho aqui novamente fazer uma pergunta a vocês. A pergunta é: vocês conhecem os desigrejados? Para mim também foi um tema novo, uma palavra nova que eu não conhecia no meio evangélico. Mas assim é interessante estudarmos sobre esse assunto. Antes de dar início ao assunto, vamos orar para poder entrar na presença do Senhor. Oremos. Amado Deus eterno Pai, viemos aqui te pedir sabedoria e entendimento da Tua palavra, Senhor. Que seja uma palavra de fortalecimento para nossas vidas e conhecimento. Cuida, Senhor, do coração e da mente de cada um aqui nesse momento agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu sempre trago, o versículo que eu trago para reforçar sobre o assunto, fazer uma reflexão, se encontra em Hebreus 10, 25, que diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse versículo está bem claro, que nunca devemos deixar de reunir como igreja, estarmos juntos para congregar e cultuar o Senhor. Falamos até disso na aula passada. Mas quando eu estava pesquisando na aula passada, encontrei essa palavra que eu não conhecia, que é desigrejados. Alguém sabe o que é? Pesquisando mais aprofundadamente, encontrei alguns significados. E segundo o dicionário, essa palavra significa é um substantivo masculino que significa aquele que abandonou a igreja. É um nome dado hoje a um movimento cristão evangélico que reinterpreta a prática nas instruções eclesiásticas, oriundo do descontentamento de adeptos ao cristianismo protestante, buscando agrupamentos mais autênticos com menos rigidez. Em outras palavras, é aquela pessoa que não quer andar dentro da igreja com ordem e decência, com disciplina. Mas no contexto bíblico, o que seria um desigrejado? Trata-se de uma pessoa evangélica sem vínculo denominacional, ou seja, sem denominação nenhuma, sem estar em nenhuma igreja. E assim diz a palavra do Senhor: pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Filipenses 2:21. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa que é evangélica, mas que não está na denominação, que não está servindo, que não está trabalhando para a obra, ela só está buscando o seu próprio interesse. E o interesse de Deus é que podemos pregar o seu nome em tempo e fora de tempo. É trabalhar na sua obra, é ajudar os necessitados. Tá certo? Mas, dando continuidade ao assunto, e tentando se aprofundar mais na palavra, o momento bíblico que eu trago para falar sobre isso se encontra em Filipenses 2, do 1 ao 4, que diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Observando aqui esse contexto bíblico, existem alguns aspectos muito interessantes para falar sobre o assunto. Primeiro, valorize os princípios básicos da igreja, como está escrito aqui na palavra no início, no primeiro versículo, que diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, exortação, amor, comunhão com o Espírito. São coisas básicas para quem é servo do Senhor, para quem é cristão.
O segundo ponto que nós podemos ver seria ter unidade e visão em pensar juntos. Podemos ver no segundo versículo que diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e uma só atitude. Ou seja, como estamos em Cristo, unidos a Ele, nós temos a mesma sintonia, pensamos iguais, temos os mesmos objetivos. A terceira característica seria defender e lutar pelos interesses da igreja. Aqui podemos ver no versículo 3 que diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Temos que ser humildes, simples, assim como Paulo, certo? E não fazer para nós que somos melhores ou por qualquer razão que acharmos que é interesse próprio. E o último aspecto que eu percebo é: não permita que os princípios do mundo entrem em sua mente. Que podemos ver no quarto versículo que diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Então devemos usar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e fazer pelos que precisam, pelos necessitados. Buscar aqueles que ainda não conhecem a palavra e pregar. Então não devemos ser egoístas, não devemos fazer o que o mundo mostra aí, o egoísmo, a soberba, a vaidade. Nós temos que ser humildes e simples. Tá certo, pessoal? Baseado em tudo que falamos, eu posso fazer 3 observações sobre o assunto, sobre os desigrejados. A primeira coisa que podemos perceber é que nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Podemos ver isso em 1 Coríntios 12, 27, que diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. O corpo de Cristo é formado por pessoas diferentes, cada um com seus dons e talentos, que têm apenas uma coisa em comum: um coração transformado pelo nosso Salvador Jesus Cristo, e onde o Espírito Santo habita em nós. Então, se somos um corpo, como é que podemos estar separados, cada um em sua casa? Ou seja, a perna na casa de um, o braço na casa de outro, o corpo, o tronco na casa de outro. E como é que isso vai trabalhar assim? Não tem como ser separado para trabalhar para Cristo. É um corpo, uma coisa única, onde Cristo é o cabeça. O outro ponto que podemos ver: Cristo é nossa videira verdadeira. Podemos ver em João 15, do 1 ao 2, que diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Todos que seguem Jesus dizem estar nele, porém são incapazes realmente de produzir frutos, não vivem o verdadeiro evangelho. O evangelho da gente é um evangelho multiplicador. É um evangelho abençoador. Quando vivemos juntos no evangelho, a tendência é cada vez mais trazermos pessoas para conhecer a Cristo. É cada vez mais estarmos unidos para ajudar um ao outro, com os dons e talentos. Porque uma videira, quando dá aquele cacho de uva, são várias uvas que tem ali. E cada uva daquela é importante. E por último, que eu achei mais importante para o tema dos desigrejados, é o acompanhamento pastoral. Podemos ver em Lucas 15:4, que diz: qual de vocês que possui 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Os pastores na nossa igreja, em especial a nossa pastora, nós sabemos que tem a função de cuidar dos seus membros, garantindo a saúde, a segurança do local, como a gente está tendo agora com a questão da pandemia, a higienização, para as pessoas não se contaminarem.
o bem-estar, o conforto de cada um ali que serve. Mas, além disso, dos cuidados básicos que temos, tem algo mais importante. A nossa pastora, ela é completamente conectada com o rebanho espiritualmente, ensinando a orar, a jejuar, a entender a palavra. Quantos de nós não tivemos dúvidas e levamos até ela? Quantas vezes o Senhor não usou ela, a nossa pastora, para mandar uma mensagem para a gente, para tocar lá no fundo, no coração da gente, aquilo que nós estávamos precisando, que tínhamos dúvidas, o que estava nos, muitas vezes, aperreando. Então, uma pessoa que é desigrejada, ela não tem isso. Ela não tem um líder espiritual. Ela não tem uma pessoa que cuide dela nesse momento, que faça essa conexão com o Senhor. Nós sabemos que todos nós temos o poder de falar com Deus. Mas quando a pessoa é ungida, é escolhido, ela tem uma capacidade de nos trazer a palavra para podermos reforçar isso, reforçar essa santificação que tanto buscamos. Então, diante de tudo que eu posso dizer aqui, percebemos que a igreja é uma resposta de Deus ao mundo. Ou seja, a nossa família faz parte do mundo. Portanto, a igreja é a resposta à nossa família. Essa unificação. Se temos algum tipo de conflito com a igreja, peça a Deus em oração para falar seu coração. Entregue na mão do Senhor e Ele sustentará. Para você poder lutar pela unidade com a igreja. Podemos cada vez mais estar junto com essa família em Cristo e fazermos parte desse trabalho maravilhoso que é trabalhar com o Senhor. Tá certo, pessoal? Bom, espero que o ensinamento de hoje tenha trazido mais fortalecimento e mais conhecimento para vocês. Continue lendo a Bíblia, continue dedicado à palavra e não deixe de estar junto com seus irmãos. Tá certo, pessoal? Fique na paz do Senhor Jesus.